Olá, meus amigos, um excelente dia a todos. É um prazer e uma alegria muito grande poder estar aqui e falar para todos vocês através da Casa Albino Teixeira. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para a vida de todas as pessoas, que é o tema dos 10 leprosos. A lição dos 10 leprosos, ela traz algo muito profundo a respeito do ser humano, a respeito de todos os problemas que nós passamos aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações, e a gente vai debruçar sobre essa passagem para a gente poder extrair uma lição muito importante, que é a lição da reforma íntima, né? A gente vai analisar que de nada adianta a cura externa se nós não modificarmos o que tem dentro de nós. Então a gente vai dar uma analisada profunda neste tema, a fim de que a gente possa extrair o máximo possível de coisas boas dessa lição. E eu vou pegar aqui o meu livro, a Gênese, onde vai estar relatando essa passagem da Bíblia. E no item 16 vai dizer o seguinte: um dia em que fora a Jerusalém e passara pelos confins da Samaria e da Galiléia, estando perto de entrar num lugarejo, 10 leprosos vieram diante dele e, permanecendo distantes, elevaram sua voz e disseram-lhe: Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Tão logo ele os percebeu, disse-lhes: ide vos mostrar aos sacerdotes. E como lá iam, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre os seus passos, glorificando Deus em altas vozes, e veio a se lançar aos pés de Jesus, o rosto contra o chão, em lhe rendendo graças. E esse era o samaritano. Então Jesus disse: todos os 10 não estão curados? Onde estão, pois, os 9 outros? Só encontrando o que retornou e que rendeu glória a Deus, que é esse estrangeiro. E ele lhe disse: erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. E em seguida, no item 17, tem uma explicação que diz o seguinte: os samaritanos eram cismáticos, como os protestantes em relação aos católicos, e desprezados pelos judeus como heréticos. Jesus, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, dava por sua vez uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo-os sobressair que apenas o samaritano voltara para render glória a Deus. Mostrou que havia nele uma verdadeira fé e reconhecimento que entre os que se diziam ortodoxos, acrescentando: vossa fé vos salvou, fez ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior da adoração. Entretanto, os outros foram curados, e era preciso, para a lição que queria dar, provar sua ingratidão. Mas quem sabe o que disso terá resultado, e se eles teriam se beneficiado do favor que lhes havia concedido? Dizendo ao samaritano: vossa fé vos salvou, Jesus deu a entender que não aconteceu o mesmo com os outros. Muito legal essa passagem, porque nos mostra que de nada adianta a gente receber uma cura exterior se a gente não modificar internamente. É a mesma coisa se a gente não perdoa as outras pessoas, se a gente fica guardando ressentimento. Tudo isso de negativo que a gente guarda, o sentimento da ingratidão, o ressentimento, a raiva, o ódio, a inveja, o ciúme, tudo isso são vícios morais que vão acabar por somatizar enfermidades em nosso corpo. A conservação contínua desse tipo de pensamento de ingratidão, inveja, raiva, vai acabar somatizando diversos tipos de doença,
que às vezes pode aparecer na cabeça, em alguns órgãos internos. E muitas das vezes as pessoas não sabem qual que é a origem dessas doenças, o que causou elas. As pessoas ficam sem saber. E saberiam através de uma análise com base em autoconhecimento. Buscar quais são as nossas fragilidades, mas ao mesmo tempo reconhecer nossas qualidades. Vendo que é preciso se aceitar do jeito que é, mas não permanecendo sempre no mesmo ponto, sempre buscando algo a mais. Então, se a pessoa guarda ressentimento dentro de si mesma, esse ressentimento, por exemplo, ele pode somatizar, se manifestar na forma de um câncer, devido a muitos anos guardando esse ressentimento. E nessa situação que a gente está exemplificando aqui, o ressentimento ele é o combustível que está alimentando o câncer. Então, enquanto a pessoa não cuidar de si mesma, enquanto ela não cuidar dos seus pensamentos, das suas atitudes, esse câncer, esse tumor, ele só vai crescendo até consumir todo o corpo dela e a pessoa vier a desencarnar, perder o corpo físico dela. Então, é necessário agir na causa para que isso não se torne um problema pior depois. Então, à medida que a pessoa vai exercitando o autoconhecimento, reconhecendo quais são suas fragilidades, ela vai identificar que ela tem dentro dela o ressentimento. Identificando a presença desse mal, ela, através dos estudos, através das mudanças de atitudes, ela vai fazer de tudo ali para poder exterminar esse mal pela raiz. E através da reforma íntima, dos estudos, seja no seu templo religioso, seja conversando com os amigos, com o terapeuta, através das terapias alternativas como o passe, como as propostas de caridade proporcionadas pelos centros espíritas, isso vai ajudar a pessoa aos poucos ir eliminando aquele mal e perdoando, amando a si mesma, ela já vai evitar um tantão de problemas que poderiam ter no futuro. No caso aí dos 10 leprosos, a gente vê que o problema em análise é a ingratidão. E uma ingratidão muito profunda ali. E a gente percebe ali que só o samaritano, que era rejeitado por todo mundo, que voltou para agradecer a Jesus. Então, mostrando que nós não podemos nunca julgar as pessoas pelo rótulo. E a gente vai analisar aqui através de um texto da Joana, do livro Jesus e Atualidades, no penúltimo capítulo intitulado Jesus e Ingratidão, ela vai dizer o seguinte: o ingrato é enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. A si, todos os direitos e méritos se atribui, negando ao benfeitor a mínima consideração e nenhum reconhecimento, olvidando-se rapidamente do bem que lhe foi dispensado. Silencia-o, mesmo quando não pensa que o recebido não passou de um dever para com ele, insuficiente para o seu grau de importância. A ingratidão é chaga moral purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Assim, os ingratos são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes, independência mórbida, porém, do sacrifício dos outros. Às vezes, em muitas situações na nossa vida, nesse mundo de provas e expiações, nós vamos nos deparar com a ingratidão, que é algo normal nesse mundo em que a gente se encontra. Ainda mais esse momento de transição. Então, meus amigos, nós devemos sempre fazer a nossa parte. Porque, embora a outra pessoa não reconheça o nosso feito, Deus está reconhecendo o que nós estamos fazendo. E se a gente está fazendo de coração,
Deus está vendo tudo isso. Então não é necessário se preocupar, ficar com raiva, ficar magoado com aquele que nos retribuiu com a ingratidão. Porque nós cumprimos o nosso dever. E não é o nosso dever simplesmente com a outra pessoa, não. É o nosso dever com a gente mesmo e o nosso dever com Deus. Porque se a outra pessoa achou assim que era só uma coisa que ele me devia mesmo, é isso mesmo, não tem que agradecer nada não. Isso já é problema dela. Agora, o nosso dever é fazer o bem, ainda mais com todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. É de suma importância a gente fazer a nossa parte, independente da reação dos outros. Porque a gente vai se deparar com esse tipo de atitude da parte das outras pessoas. Mas isso não deve, de forma alguma, impedir e nos desanimar de fazer o bem para os outros, de ajudar o próximo. Porque Jesus muitas vezes teve que se deparar com ingratos, como os 10 leprosos. E nesse texto da Joana, a gente vai ver aqui mais à frente, que ela vai falar o seguinte: Jesus sempre admoestava os ingratos que lhe cruzavam o caminho. Nunca lhe faltaram no ministério estes infelizes. No admirável fenômeno da cura, que é a cura dos 10 leprosos, né? Patenteiam-se a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre diante daquele que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Não foram os 10 curados? 9 se haviam ido apressados para o gozo e a algaravia, recuperados por fora, sem a liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer, modificando-se psicológica e moralmente. Na tragédia do Calvário, não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos, e estes haviam sido muitos. Ele iluminara olhos apagados, abrira ouvidos moucos, ofertara som aos lábios silenciosos, equilíbrio a mentes tresvariadas, movimentos a membros mortos, vida a catalépticos, recuperação orgânica a portadores de males inumeráveis, e no entanto ficou esquecido por todos eles, não obstante o bem que receberam. Fugindo do reconhecimento, os ingratos viram-se diante de si mesmos das consequências molestadas pelos remorsos, tornando a enfermar e morrendo, pois que deste fenômeno biológico ninguém escapa. O mestre conhecia as debilidades morais do homem e sempre se preocupava em alcançá-las, a fim de que as pretendidas curas alcançassem as matrizes das doenças, onde as mesmas se originam, erradicando-as de modo que não voltassem a produzir miasmas e males perturbadores. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Então a gente observa que se o próprio Jesus sofreu ingratidão, imagine a gente que está nessa caminhada. É óbvio que, embora haja ingratidão, Deus é tão misericordioso que Ele coloca pessoas muito boas do nosso lado para nos ajudar nessa caminhada, para aliviar um pouquinho do nosso peso, da nossa dor. E são pessoas muito boas que às vezes estão dentro da nossa família, do nosso círculo de amigos e até no trabalho, na rua, pessoas gentis. Então não é só coisa ruim que a gente encontra nessa vida, né? Se Jesus sofreu muitas ingratidões, nós também vamos sofrer em algum momento da nossa vida. Então não se preocupem, porque se baseando no exemplo de Jesus, a gente tem que se espelhar no exemplo dele, porque ele cumpriu com o seu dever. E cabe a nós também cumprir com o nosso dever, fazendo o bem que está ao nosso alcance. Então, meus amigos, vamos sempre buscar ser a melhor versão de nós mesmos, a versão que é capaz de amar a si mesmo, o próximo e aos inimigos, e também amar a Deus. Porque dessa forma
a gente vai conseguir tocar o coração da outra pessoa. Mesmo que ela não agradeça a gente de imediato, na medida que ela vai passando, vai vivendo a vida dela, vai se transformando intimamente, ela vai lembrar do bem que a gente fez para ela um dia. Porque a semente do amor, ela já está ali no coração daquela pessoa. E a gente só planta essa semente a partir do bem que a gente pratica. Porque muitas vezes, né, no nosso mundo atual, nós vemos muitos maus exemplos por certas pessoas. E a partir do momento que uma pessoa que conhece um bom exemplo se lembra daquilo ali, ela vai se lembrar que existem pessoas boas no mundo, pessoas que estão se esforçando, pessoas que estão lutando para ser pessoas melhores. Então é de suma importância a gente aplicar todos esses conhecimentos que a doutrina nos traz. Eu sei que às vezes vai ser difícil em situações onde nós temos um vínculo emocional com a outra pessoa, ou às vezes um vínculo sanguíneo, né? Pessoas que foram criadas juntas, pessoas que às vezes foram amigas durante muito tempo e de repente se depara com a ingratidão. A dor emocional, o vazio que fica por dentro, ele é muito doloroso. Essa dor de cunho moral, ela acaba doendo mais que uma dor física. Então, nós temos que trabalhar intimamente para que a ingratidão dos outros não afetem o nosso coração. Porque isso acaba por nos deixar numa situação assim muito deplorável. Se necessário, se alguém te tratou mal, se alguém acabou te abandonando no meio da caminhada, busque a casa espírita, busque os seus amigos próximos, procure tomar um passe, procure praticar a caridade, que é o melhor remédio que a gente pode trazer para o nosso organismo, para a nossa vida espiritual, porque são situações assim que acabam por nos deixar muito para baixo. Então é de suma importância a gente trabalhar isso. Continuando aqui no texto, ainda falando de Jesus, a sua era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes e de pensamentos. Sendo o exemplo máximo, pedia que o vissem, isto é, que lhe tomassem a conduta de desapego das paixões cáusticas e cuidassem de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus, embutido no coração. Na busca do mais importante, o seu encontro elimina o secundário, que deixa de ter valor para ceder lugar ao essencial, que é o necessário. Os homens, porém, na superficialidade dos seus interesses, anelam apenas pelo imediato, que lhes satisfaz no momento, deixando-os ansiosos outra vez. Por imaturidade espiritual, ceifam a árvore de onde retiram os frutos de hoje, acreditando com ingenuidade que não terão fome amanhã. E quando esta se apresenta novamente, não tem onde colher o alimento. Assim agem os ingratos, toldam a água da fonte que os dessedentou, queimam o trigal que lhes deu o pão, cortam a planta frutífera que os alimentou, afastam um amigo generoso que os socorreu. Em contrapartida, vivem a sós, amesquinhados em si mesmos por conhecerem o íntimo. Desconfiados, neurotizam-se. Arbitrários são apenas desamados, soberbos, passam ignorados. Então, gente, nós não temos que nos preocupar com a ingratidão dos outros. Nós só temos que nos preocupar em cumprir o nosso dever. Porque uma pessoa que fica nesse sentimento de ingratidão, não só a ingratidão, a gente coloca aqui também a raiva, a inveja, os ciúmes, dentre outros males, dentre outros vícios morais, essa pessoa vai acabar sofrendo as consequências das próprias ações dela. Então, nós temos que nos preocupar com nós mesmos.
É claro que sempre, se a pessoa nos tratou com ingratidão, se ela está cometendo erros, cabe a nós sempre poder estender a mão para essa pessoa e ajudar ela a se levantar quando ela quiser, porque nós não temos o poder de salvar o outro, nós não temos o poder sobre as ações e escolhas das outras pessoas. Nós só temos poder sobre o nosso pensamento e as nossas ações. O que o outro está fazendo, isso aí já é problema dele. Então, uma pessoa que conserva dentro de si o sentimento de ingratidão, ela vai acabar sofrendo as consequências disso, desse egoísmo dela. Então, meus amigos, pode ter certeza que quando, devido a todas essas consequências que ela vai sofrer, devido a essa atitude dela, ela vai acabar se lembrando das ações que nós oferecemos para ela. E se essa pessoa nos procurar novamente, vamos deixar o orgulho de lado. Porque tem pessoas que pensam assim, agora ele vem me procurar, agora ela quer me ajuda, agora também não vou ajudar também não. Porque você está caindo no mesmo nível ali do orgulho, né? Da vingança. Então, a gente vai oferecer a nossa ajuda sim, porque esse é o nosso dever. E se a pessoa se mostrar querendo a própria transformação dela, é nosso dever poder ajudar essa pessoa. Agora tem uns que, infelizmente, ainda permanecem nas mesmas atitudes, e se a pessoa não quer melhorar, não quer fazer a parte dela, nós não podemos fazer a parte da outra pessoa. Então nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance e sempre buscando algo a mais. Se eu consigo fazer 100% do que é me proposto, sempre buscar um pouquinho a mais. Hoje eu vou fazer uns 105%, até a gente chegar e fazer o que Jesus faz, né? É de suma importância tudo isso. E não adianta querer buscar a cura externa sem modificar internamente. Deixa eu ver onde está o livro que está aqui. A esse respeito, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela vai falar o seguinte: na variada gênese do sofrimento, todo o esforço para mitigá-lo sem a remoção das causas não logrará senão paliativos adiantamentos. Mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencandeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Isso porque, em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Então, nem Jesus é capaz de curar uma pessoa plenamente se ela não quer se transformar. Porque, imaginem só, Jesus, um espírito puro, um espírito com muita experiência, um espírito de tamanha evolução, mesmo ele sendo esse espírito, ele não consegue fazer com que a outra pessoa se cure totalmente se ela não fizer a parte dela. Porque é uma questão de 50% dele e 50% dela. Se essas pessoas, se esses 10 leprosos não fizeram a sua parte como deveriam, eles não vão curar, só vai dar uma súbita melhora neles, temporária, só que mais cedo ou mais tarde as enfermidades vão voltar. Então, nem Jesus consegue fazer isso, porque depende de nós mesmos para alcançar a cura. Então, meus amigos, Jesus traz essa lição para a gente que nos ajuda bastante a compreender que nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida, nós temos que correr atrás sim, e quando a gente corre atrás, a espiritualidade, o nosso anjo guardião, todos os nossos amigos, eles vão estar do nosso lado. E muitas vezes a gente pensa que o nosso anjo guardião
não fica com a gente ali 24 horas por dia. Mas, na verdade, eles ficam sim, sabe? Tem o nosso anjo guardião que está no plano espiritual, mas os nossos familiares também são nossos guardiões, nossos melhores amigos que querem o nosso bem também vão estar do nosso lado. Às vezes, quando um estiver ausente, outro vai estar presente. Então, 24 horas, a gente tem pessoas querendo cuidar de nós mesmos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos buscar sempre seguir os passos de Jesus, se espelhar no exemplo dele. Às vezes vai ser difícil seguir o exemplo dele algumas vezes, mas à medida que a gente se esforça, ajuda não faltará para a gente. Lembra do Evangelho? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, os Espíritos vão estar sempre do nosso lado para proporcionar a nossa transformação. Então, vamos seguir em frente nesse caminho. E lembrando que o desenvolvimento do amor ele é muito amplo, mas lembrar o seguinte, que uma pessoa que realmente se ama, ela não se permite o sentimento de ingratidão. E dentre outros vícios morais aí, porque ela sabe, no fundo, que a ingratidão vai ocasionar certas doenças, vai somatizar em enfermidades. Então a pessoa que se ama de verdade, ela não se permite sentir esse tipo de coisa. É uma pessoa que já é segura de si mesma. Quanto mais você se ama, menos ingratidão você vai sentir. Mais grato você vai ser pelo mundo, pelas pessoas, pelo seu corpo físico, pela sua capacidade de enxergar, de ouvir, de falar. Mais você vai ser grato por Deus, pelas pessoas que estão do seu lado, pelo mal que não te aconteceu. Então, meus amigos, a gratidão, ela é o sentimento que nos leva à felicidade. E para finalizar, eu vou ler aqui, terminando o texto ali da Joana, ela vai falar o seguinte: não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue ofertando luz sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. E essa é a mensagem final que Joana deixa para a gente. Do cumprimento do nosso dever, independente da reação das outras pessoas. Porque a reação delas é algo que diz respeito a elas. E o nosso dever é algo que está na consciência. É o que nos faz aplicar todo o conhecimento que a gente tem. Porque quanto mais conhecimento nós temos, maiores serão as responsabilidades. E quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais experiência nós vivemos, maior vai ser a expansão da nossa consciência, mais amor a gente vai ter para doar para as outras pessoas, porque isso naturalmente vai ser algo que vai vir de dentro. Então, vamos fazer a nossa parte e sempre cumprir o nosso dever, independente da ingratidão e da reação das outras pessoas. Tá ok, meus amigos? Essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Esse canal tem muita coisa bacana. Então procure as palestras aí que você quiser, tem vários temas. Então, meus amigos, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe este vídeo para que essa mensagem possa chegar às outras pessoas também.
Um forte abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.